Segundo o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, 60 milhões de pessoas saem de suas casas. É uma crise global entre refugiados e deslocados internos. É um número não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Fogem por causa da guerra, da violência, da violação dos direitos humanos e procuram uma vida melhor, porque a Europa, por razões estratégicas, geográficas, o sonho europeu de proporcionarem uma vida melhor. Para isso, participam numa viagem muito perigosa, atravessando o Mediterrâneo até a Europa, porque a Europa é vista como uma região de paz. Não nos podemos esquecer que a União Europeia já há mais de 60 anos tem sido este projeto de paz, democracia, direitos humanos, de estabilidade, de prosperidade. E, portanto, é esta a razão pelas quais os refugiados e estas pessoas procuram a Europa. Portanto, é uma crise humanitária global que não tem tido as melhores respostas dos Estados-membros da União Europeia. Pelo contrário, nós vemos grandes divisões entre os Estados-membros, particularmente da Europa Central e de Leste, Estados Bálticos, que não concordam com o sistema de distribuição equilibrado destes refugiados, que é uma das soluções propostas pela Comissão Europeia para resolver esta crise. E, portanto, aquilo que está fundamentalmente em causa é a escolha entre a resolução via União Europeia ou via Estados, via uma solução particular, individual, ou a via da ação coletiva. Esta que eu acho que é a questão primordial. A solução mais fácil é fechar fronteiras, é a resposta nacional, em vez de procurar uma solução conjunta. E portanto, uma vez que a Europa tem esta vantagem da liberdade de circulação nas suas fronteiras internas, Schengen, há necessariamente que reforçar as fronteiras, o controle das fronteiras externas. Portanto, é isso que a União Europeia e os seus Estados-membros têm que procurar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tentar harmonizar as políticas de asilo dos vários Estados-membros, que são muito diferentes. E então, na minha opinião, tentar que este acordo seja aceito por todos os Estados-membros, o da distribuição dos refugiados de uma forma justa e equilibrada. Portanto, para não serem apenas os Estados, por questões geográficas, alguns serem mais subcarregados do que outros, como por exemplo a questão da Grécia. Não nos podemos esquecer que só a União Europeia tem 500 milhões de cidadãos e, portanto, acolher, integrar 1,5 milhão de refugiados, consegui-lo-á perfeitamente se houver vontade política para tal. Portanto, esta é que é a questão mais importante. De facto, a forma como a União Europeia e os seus Estados-membros lidarem com esta crise influenciará a União Europeia no longo prazo e mostrará de facto o que é que os Estados-membros querem que a União Europeia seja no futuro. De facto, uma União Europeia que é capaz de resolver os problemas que são comuns, os desafios comuns, ou o regresso ao nacionalismo, ao populismo, ao extremismo, como temos vindo a ver com o crescimento dos partidos populistas, extremistas e anti-imigração, anti-União Europeia mesmo. Portanto, eu considero que as sociedades evoluem segundo as necessidades, segundo a realidade, e espero que os Estados-membros e a União Europeia consigam, de facto, olhar para esta crise como um desafio e não como um problema e, portanto, tornar este desafio uma oportunidade para não apenas uma questão humanitária, uma questão moral, de facto, de ajudar, mas uma questão de oportunidade mesmo económica, de recuperação económica da Europa, uma oportunidade para manter o Estado Social e olhar para o desafio demográfico que a Europa atravessa, com o seu envelhecimento populacional, com a taxa de natalidade cada vez mais reduzida e, portanto, aproveitar que estas pessoas estão motivadas e muitas delas até têm recursos muito importantes que serão estratégicos para a Europa. Para terminar, gostaria também de ressaltar o papel importantíssimo da sociedade civil. Nós temos vindo a constatar
as reações, os comportamentos dos poderes políticos, de alguns poderes políticos. Olhemos para alguns exemplos de cidadãos, de grupos de cidadãos, de ONGs que se têm mobilizado na ajuda a estas pessoas. E, portanto, cabe esta mobilização da sociedade civil, fazer pressão nos poderes políticos para que, de facto, consigamos melhorar e, por que não, ultrapassar esta crise.